Estamos aqui mais uma vez para apresentar a Visão 2030, cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, e estamos também no canal do YouTube Cidade em Dia e também na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui para conversar conosco o Felipe. E eu não vou dar muitas apresentações dele, porque eu prefiro que ele se apresente. Antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro que o nosso movimento ODS Santa Catarina, que é vinculado ao movimento ODS Nacional, ele é um movimento plural, né? Então, para mim, a palavra plural já diz tudo, né? Ela é apartidário, não tem restrição de classe social, ecumênico e assim por diante. Ou seja, né, todos estão convidados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições de ensino, empresas, prefeituras. Nós somos um movimento aberto. E já, mais uma vez, parafraseando o nosso grande secretário-geral da ONU, né, Felipe, sem deixar ninguém para trás. Então, esse é o grande mote do movimento da ONU, né, da Agenda 2030 da ONU. Então, em primeiro lugar, Felipe, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua e depois eu acho que no decorrer da nossa conversa, isso vai fluir bastante, né? E aí a gente pode aprofundar alguns temas aqui. Eu já percebi o seguinte, que nesse primeiro contato que nós tivemos, né, tem uma veia muito forte de empreendedorismo aí nesse corpo, né? E nós vamos falar sobre isso aí, até porque, né, no ODS 4, né, que é a educação de qualidade, eu não tenho certeza qual é a meta, mas se eu não me engano é a meta 4.3, ela fala sobre o empreendedorismo. Mas eu sempre trago aqui comigo a minha fiel escudeira, né? Sobre a Agenda 2030 e vamos falar sobre isso. Então, Felipe, fala um pouquinho aí sobre a tua vida, a tua trajetória como empreendedor, né? Que não é pequena. Fala um pouquinho para nós. É um prazer enorme, Abel. Te agradeço o convite para a gente poder estar falando de assuntos tão importantes, né? E que cada vez tem ganhado mais tração. É uma felicidade muito grande quando a gente pode falar abertamente, com tanta audiência, para pautas tão importantes. E quando você fala de empreendedorismo, né, para eu me apresentar um pouco, eu sou empreendedor, já empreendi em mais de 10 áreas, já mentorei mais de 200 empresários em questão de branding, posicionamento, jornada do cliente. E eu vejo que o empreendedorismo na Agenda 2030 ele também está muito ligado ao ODS com seus 17 pilares, porque é através do empreendedorismo que a gente pode fazer e cumprir com diversos daqueles pilares que a ODS tem ali, né? Como a erradicação da pobreza, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pode falar bastante hoje. Inclusive, saiu ontem, né, o relatório do SDSN, né, e sobre essa questão da pobreza, eu fiquei um pouco preocupado aqui com o que apresentou, porque e o SDSN, né, ele é vinculado à ONU, né, e ele apresenta aqui que o Fome Zero e a agricultura sustentável, nós estamos em queda. Então, isso é bastante preocupante, né? É um documento oficial, né, da ONU, e isso acaba sendo bastante preocupante. E só para fazer uma correlação, já com essa tua fala, Felipe, os nossos mais próximos vizinhos aqui, né, que é Uruguai e Argentina, e um que não é tão vizinho assim, mas faz parte aqui do nosso contexto, que é o Chile, né? Todos os três eles não estão evoluindo, mas também não estão em decadência. Então, isso acaba sendo algo um pouco preocupante para nós, né? Mas continua, o Felipe, falando aqui, eu sei que tu tens uma enorme paixão aí por sustentabilidade, isso já vem de longa data, né? É mais ou menos um inseto que pica a gente, né? E aí tu fica naquela da sustentabilidade. Depois nós vamos falar sobre aquelas arvorezinhas ali, né? Umas 4, 5 que tu já plantaste, né? Eu digo que o mesmo inseto do empreendedorismo que pica a gente e faz com que a gente não consiga parar de empreender, a sustentabilidade é também. É a mesma coisa. Porque no âmago da coisa, se a gente tem o respeito pela natureza, a gente tem o respeito a nós mesmos.
E certeza. Aí eu acredito que a gente consegue transcender aquilo que está dentro da gente e a gente transbordar esse respeito que a gente precisa ter pelo mundo para continuar a sobrevivência, né? Porque o que era preocupação, o que há 20 anos atrás falava que seria preocupação daqui a 50, já é preocupação hoje. Então, a gente tem muito o que fazer. Fala um pouquinho sobre, então, essas árvores, né? Esse teu propósito, é um propósito pessoal, né? De plantio de árvores. E eu gostaria que os internautas... E é claro que todo o nosso programa ele tem bastante temas interessantes, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse número que o Felipe vai trazer, porque isso aí tem a ver, eu olhei aqui enquanto tu falavas, Felipe, é a meta 4.4 mesmo, né, sobre o empreendedorismo, né? E quando a gente fala sobre sustentabilidade, árvores, né, a primeira coisa que vem à cabeça de quem tem um primeiro contato, né, com os ODS em relação ao ODS 15, né, que é a vida terrestre, né? Então, se fala no combate à desertificação, manejo de floresta, etc. E tal. Entretanto, as árvores e as florestas, elas são responsáveis pelo 13, que é o combate, né, às mudanças climáticas, né, que nós estamos vendo aí, que estão trazendo cada vez mais, né, eventos extremos, né? Então fala um pouquinho sobre muito aí sobre essas árvores aí. Você sabe que a gente tem um propósito na vida e a gente costumou ou foi treinado a pensar muitas vezes que um propósito era um negócio que nós carregaríamos para a vida, né? Mas propósitos mudam. Assim como a gente muda de profissão e tudo ainda mais. Bem. E ainda bem. E eles amplificam também. Então, quando eu tinha um propósito e eu comecei a plantar árvores, hoje são 40 mil plantadas, mas não... Prestaram atenção, gente? 40 mil árvores plantadas. Que é pouquinho. É pouquinho quando você pensa assim, nossa, 40 mil árvores, né? Mas árvores nativas, frutíferas, árvores regionais, que são árvores que são adequadas para estarem no lugar que elas estão. E não são exóticas, né? Não são exóticas, não são sementeiras, não são pestes, né? São árvores que realmente fazem a diferença para a fauna, para a flora, para recuperar córregos. Então, é muito incrível a gente pensar que está fazendo a diferença ali. Então, eu tinha, Abel, a meta de plantar 2 milhões de árvores. Eu falo, eu não saio desse plano se eu não plantar 2 milhões de árvores. Uhum. E hoje, eu sou convidado a entrar como sócio em muitas jornadas de muitas empresas. A Go77, que é um aplicativo que une turistas a experiências na área do turismo também. Quando a minha sócia me convidou, eu disse assim, ok, mas quando a gente tomar tração, o único pedido que eu tenho a Go77 também tem que investir no meio ambiente. Eu fui fazendo isso com todas as empresas que eu faço parte, né? Então, hoje a gente tem um molde de empresas e com todas elas a gente busca por essa questão ambiental e eu não saio daqui sem plantar 10 e eu quero passar para 20 milhões de árvores, porque realmente é algo que está muito ligado a gente. Hoje assumi aqui em Criciúma, né, da série Casei e Mudei, e assumi um grande desafio na Jolip e na Majô, duas indústrias têxteis que participam da ODS, foram certificadas, né, há pouco tempo. Assumi como VP, são duas indústrias que hoje têm 200 colaboradores, e a gente pretende, dentro dos moldes da ODS, dentro dos pilares da ODS, fazer um crescimento sustentável, dobrando essa capacidade produtiva. Porque ali se gera mais emprego, se tira pessoas de situação de vulnerabilidade, com todo um projeto robusto, Abel, que vai desde a qualificação de pessoas que estão na área de vulnerabilidade social. Então, a gente já tem procurado, até, por favor, prefeito, se estiver nos ouvindo, nos assistindo, nós queremos muito esse poder público participando conosco. Então, eu começo a catar coisas onde eu tô. Então, quando eu entrei nas indústrias, eu pensei, uau, o tanto de retalho no chão. E aí eu já conversei com a menina que faz a faxina do negócio, a Morgana em uma, a Vanessa em outra indústria. Eu disse assim, meninas, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos guardar esses retalhos, que isso tudo vai virar coberta para crianças carentes. A gente faz colcha de retalho. Inclusive, né, Felipe, e internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, essa questão de retalho também é bem preocupante em relação ao meio ambiente, né? Nós aí temos alguns vídeos que circulam no YouTube, né, sobre o descarte. Sim. E não só de retalhos, mas até de roupas que saem de padrão, né? Exato. Lá no deserto do Atacama, né? Então, o deserto do Atacama, aqui, né, fazendo uma brincadeira, está sendo atacado, né? Por esse descaso, essa irresponsabilidade, né,
de jogar na natureza milhões e milhões de quilogramas. E o que é isso, Abel, a não ser preguiça, né? Porque as pessoas precisam pensar que aquele retalho vira colcha, que aquele retalho vira roupa, que aquele... E tudo. Hoje o lixo orgânico vira energia elétrica. Uma coisa que é bom sempre ficar na mente de todas as pessoas é o seguinte: o esforço para fazer certo e para fazer errado é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então vamos fazer o certo. O esforço é o mesmo. Eu sou muito feliz. Só que aí é o seguinte, qual a diferença de fazer o certo e fazer o errado? O esforço é o mesmo. Qual é a diferença? A recompensa. A recompensa. Eu sou muito feliz porque nas indústrias eles já seguiam assim, um padrão de descarte que está dentro das conformidades dos maiores fornecedores, enfim. Mas eu penso como a gente pode mais. Como a gente pode mais... Porque, o conceito de sustentabilidade, ele vai desde... eu estou sendo sustentável porque eu tiro esse rejeito daqui e eu não descarto ele lá. Mas para ele ir até... tem emissão de carbono. Então, sustentabilidade é muito amplo. Então, quando a gente retém esse retalho aqui, faz uma colcha e ele vai para a comunidade que fica próxima da indústria... Isso não emite carbono, isso é totalmente responsável, a gente ajuda a pessoa. E aí já combate, já contribui, né, para combater o problema do ODS 1, né, que é a miséria, né, acabar com a miséria. Então, quer dizer, nós temos que pensar o seguinte: essas ações, né, e mais uma vez eu vou bater no mesmo martelo, né, o mesmo martelo no mesmo lugar. Não são apenas ações pontuais, né? Então isso foi implementado lá nessas duas indústrias, né, Felipe, como sendo ações que vão fazer parte da própria estratégia das duas empresas, ou seja, né, não são apenas ações pontuais. E eu gosto sempre de refletir da seguinte maneira: não que a ação pontual, a ação filantrópica, né, não seja interessante, claro que é. Então quem faz filantropia continua fazendo, que bom, eu faço filantropia como pessoa, né, física, né, de vez em quando faz aí a sua doação, ou dou o meu tempo para dar alguma capacitação para alguém que precisa, enfim, todos nós temos alguma ação filantrópica. É bom? Claro que é bom, mas nós temos que avançar um pouco mais, nós temos que pensar o seguinte: como é que nós vamos contribuir para a Agenda 2030? Como é que nós vamos fazer com que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles saiam daquele patamar perigoso, né, que foi apontado pelo secretário-geral da ONU em dezembro, né, no discurso, quando ele levantou que apenas 18% em 10 anos tinham sido atingidos. Ou seja, em 5 anos, nós teremos que atingir 82%. Então, isso exige um esforço muito grande, muito mais árvores a serem plantadas, Felipe. Muito mais árvores. Se a gente parasse de produzir carbono hoje e começasse só a reflorestar, nós não conseguiríamos dar conta do recado. Né? Perfeitamente. Até recentemente esteve aqui comigo a professora Morgana, da Unesc, né? E ela tem, sob outras tantas responsabilidades, ela tem sob a sua responsabilidade o Museu do Mar, né, que tem lá na Unesc, não sei se você conhece. Ainda não tive a oportunidade, mas vou. Vai lá que vale a pena. E ela falava em seguir uma estatística, né, uma pesquisa muito perigosa, que aponta que em 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe. Então, quer dizer, porque a gente já são tem microplástico. Os microplásticos e tal, né? Enfim, tudo isso aí. Mas vamos seguir aqui adiante, Felipe, porque vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica, né? Tu também tens a tua graduação, teu mestrado, né? Fala um pouquinho sobre esse teu mestrado, essa tua trajetória acadêmica, que parece que não é só aqui no Brasil, é fora do Brasil também, né? Fiz comunicação social aqui na Serra, em Santa Catarina. Aí fiz o mestrado executivo em comunicação multimeios. Lages? Isso, em Lages. Na Uniplac? Não, fiz na Unifacvest. Unifacvest. E fiz depois o mestrado na UBA, né? Na Argentina, executivo em multimeios. E fui aprovado em Liverpool no doutorado, mas eu falei, não, agora está na hora de eu parar de estudar um pouquinho. Não, eu acho que a gente tem que estar em constante aprendizado, mas chega uma hora que eu acho que sabe aquele mosquitinho que você falou que pica da sustentabilidade? O meu foi do empreendedorismo. Tá. E minha mãe é professora universitária também, né? Tá, então talvez não é que parou de estudar, parou de participar da formação acadêmica, né? Mas a formação ela continua a vida toda, né? A gente
continua sempre estudando, aprendendo. Eu acredito que a sabedoria, né, Abel, é uma coisa que a gente não aprende tanto. A gente aprende muito, sim, no banco da universidade, mas a sabedoria, ela tá no dia a dia, nos pequenos detalhes, nas pessoas. Tá com a menina da limpeza, tá com uma costureira lá na indústria, tá com a gerente Fabril, o Felipe, que abriu a oportunidade para eu estar dentro da indústria hoje, exercendo um trabalho de reposicionar a marca, de ter um trabalho de educação lá dentro. Hoje nós colocamos, Abel, livros em todas as áreas de descanso da indústria. Ou seja, um espaço que era só de rede social virou de leitura também. Né? Então, isso contribui com o ODS 4, que é a educação de qualidade, né? Que a educação de qualidade não é apenas aquela formal, né? Ela também tem a parte informal, né? E aqui, só voltando ali, o Felipe, na meta 4.4 do ODS 4, né? Que ela fala o seguinte, né? Que aumentar o número de jovens e adultos que têm habilidades relevantes, inclusive competências técnicas profissionais para emprego, trabalho e empreendedorismo. Então, é fundamental que nós consigamos, né, continuar disseminando esses conceitos de empreendedorismo, mas o meu foco contigo hoje é um pouco diferente do empreendedor. Eu sei que tu tem... Bom, mas antes de nós seguirmos adiante para essa questão da sustentabilidade mais voltado para o ambiental, né? Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória como executivo, Felipe. Então, eu comecei... Eu nem sei te dizer como eu comecei, porque eu com 8 anos de idade, eu estava conversando com um amigo do meu pai, que era mecânico, pra gente ter um carro atômico. E aí ele falou, como pode uma coisa dessa? Você tem 8 anos de idade, volta pra casa brincar. E dali pra frente, eu acredito que isso nunca parou, porque quando eu assistia TV, quando criança, eu já pensava, eu quero ter indústria, eu quero ter comércio, eu quero ter varejo, eu quero ter... com 5 anos de idade, então era uma coisa que já tava em mim, assim. Aí eu tive loja de açaí, fundei a Odonto Catarinense, a Rede Gula, empresas que são perenes, né? Estão aí até hoje, vendi, não são mais minhas, mas estão aí até hoje, e inúmeros outros negócios que participei também já mentorei, né? É realmente aquele negócio que eu amo criar uma marca, fazer ela dar certo. Serial entrepreneur. Amo. É realmente assim... Exatamente o que você falou. É em série. Ô, Felipe, mas assim, eu percebi que também tem muito na tua veia algo que está ligado com o ODS 8, né? O trabalho decente e crescimento econômico, né? Claro que ao empreender já existe, né, esse foco no crescimento econômico, né? E assim, tu falavas anteriormente sobre recolher, né, os retalhos, né? Isso também é trabalho decente, né? Porque trabalho decente não é só o camarada de gravatinha, né? Ou que é aquele que coloca lá o paletó na cadeira. Não, trabalho decente é reconhecer a importância de todos os profissionais. E a gente está muito preocupado com isso. Pois exatamente. Então, quando fala em sustentabilidade, né, o Felipe, internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, quando se fala em trabalho decente, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: respeitar para ser respeitado. Não interessa qual é o nível hierárquico, se é o P com letra maiúscula ou o P com letra minúscula, né? O P com letra maiúscula é o patrão, o P com letra minúscula é o peão, mas não interessa, todos têm que ser respeitados. Você já teve a oportunidade lá na indústria, em Forquilinha, Léo? Não. Já está o convite, então. Então tá bom. Lá. Quando você chegar lá, você vai ver assim a energia daquela mulherada trabalhando. É uma coisa linda, linda de se ver. Aqui em Criciúma também. É uma coisa linda, é uma coisa que você sente, assim, pulsar na veia. Mas quando lá de dentro do escritório, porque a gente tem uma parede de vidro que olha a produção, a gente consegue ver a produção, eu olho para o Felipe, eu olho para a Letícia e digo, o que a gente faria por cada uma dessas mulheres se elas fossem as nossas mães? E aí a gente desmembra... Isso é proporcional ao trabalho decente, né? Exatamente. Aí a gente começa a pensar em saúde mental. Se a gente for falar em número, que aí a gente pode pegar até dados da OMS, até dados da ONU, enfim, a cada R$1 investido em saúde mental, você ganha 5 de produtividade. Mas a gente não está falando só sobre isso, só sobre ganho da empresa, que também é um dos pilares da ODS. A gente está falando exatamente sobre proporcionar dignidade, porque a gente tira aquelas pessoas durante 1 hora do seu trabalho e coloca com a psicóloga que vai 2 vezes a semana na empresa para atender
esses nossos colaboradores. Então é incrível assim a gente ver a melhora, como essas pessoas se desenvolvem enquanto seres humanos. E uma série de outros programas, né, Abel? Claro. Hoje a gente tem também. Eu sou sócio de uma plataforma educacional que a gente já implementou em outras indústrias, mas também agora aqui em Criciúma e Forquilinha também, que é a Qualifica. Nós temos uma parceria com universidades e temos cursos homologados pelo MEC ali. E esses cursos são disponibilizados para todos os nossos colaboradores, inclusive aqueles que querem ocupar posições de liderança. Então é muito importante porque ali a gente ainda oferece o benefício da carteirinha de estudante e cada colaborador consegue colocar mais 3 dependentes também para se formar, para se capacitar. Pensa, Bel, o Felipe é filho de costureira. E ele disse muitas vezes... Felipe? Felipe. Dupla aqui, dupla. Você diz... O Felipe disse quantas vezes eu quis, ou minha mãe quis, proporcionar um curso de inglês para mim, mas não podia. Hoje a gente pode fazer isso por cada uma das costureiras. Nós temos cursos de inglês completos dentro da plataforma. Então isso é incrível porque a gente está proporcionando pro nosso colaborador, mas a gente está estendendo isso à família também. Então é muito legal, assim, desde a assistência psicológica, aquilo que a gente está implementando de qualificação das pessoas, tem sido muito gratificante. E aí o Felipe que está sendo entrevistado, não o outro Felipe que está aqui ao lado, né? O Felipe que está sendo entrevistado, né? É interessante nós observarmos também o seguinte, né? Você falou várias vezes sobre as mulheres, aquela mulherada, mulher... E aí nós entramos aqui no ODS 5, né, que é a igualdade de gênero, né? E nós sabemos que, infelizmente, né, na grande maioria, não vamos generalizar, mas na grande maioria das empresas, né, existem diferenças gritantes de salário. Vamos segurar no salário aqui, por enquanto. Por enquanto. Sem misoginia. Daqui a pouco a gente vai para o outro lado, né? Mas pessoas que ocupam cargos similares e o homem ganha mais do que a mulher, né? Agora, isso é um absurdo, né? É um absurdo porque, primeiro que nós só promovemos mulheres a líder. Nós temos muito que aprender com elas, Abel. Carinho, cuidado, zelo, capricho. A gente nunca vai ter, enquanto homem, o mesmo capricho que uma mulher. Não adianta. Por mais que a gente se esforce, não tem. É um negócio mãe, é um negócio que só elas têm. Mas quer saber uma coisa... Já está no DNA delas. Né? Agora, do Pilar 5, eu vou te falar uma coisa que a gente pode promover um inverso ali, porque nós vivemos no universo da costura que é predominantemente feminino. E nós queremos equidade. E equidade significa que a gente quer envolver as pessoas sendo felizes, fazendo o que elas amam fazer. E aí nós vamos para o ODS 10. Que nós queremos formar costureiros. Que é a redução das desigualdades Exatamente. também. Então a gente está indo muito além assim, de tudo aquilo que a gente quer transcender. Ok, vamos sim promover as mulheres, mas vamos pensar o que a gente pode fazer além disso. Algum tempo atrás aí, eu assisti um programa, não sei aonde, né? Eu sei que na televisão, que mostrava que o pessoal que fazia bordado, né, em determinadas peças e o crochê eram todos homens. Então, realmente, precisa quebrar algumas barreiras, né? Dizer, não, isso é só para homem, isso é só para mulher. Eu até agora, eu praticamente todos os finais de semana eu vou para a Laguna, né? Eu trabalho aqui até sábado, mas no sábado à tarde eu vou para a Laguna e fico sábado e domingo lá. E eu vi uma empresa, uma empresa que ela é concessionária, tem oficina e tal, e eles fizeram um curso de preparação de mecânicas. Só mulher. E você pensa no capricho que vai ficar o teu carro, né? Só mulher. Então, só mulher. Então, eles proporcionaram esse curso. Eu achei uma iniciativa muito bacana, né? No momento, até me... Lavolks, o nome da empresa. Lavolks de Laguna. Eles fizeram isso aí, um curso de mecânica, eletricista, toda parte, né? É incrível. Só para mulheres. E até trazendo ali o exemplo que você trouxe do pessoal, dos homens que faziam bordado e tudo mais. Ralph Lauren, Christian Dior, Giorgio Armani, todos homens. Então, os maiores costureiros da grande alfaiataria, da alta costura, são homens. São homens, né? são homens. Só que, obviamente... as mulheres aqui no Brasil são a força do trabalho da costura, mas a gente quer gerar geralmente essa equidade para quebrar a barreira do preconceito. Esse é um problema muito grave, né, Felipe? Philips, né? Os dois Philips que estão aqui. É um problema muito sério, né? Muito grave. Eu não digo nem sério, é grave mesmo, né? A discriminação.
Eu tenho comigo o seguinte, qualquer tipo de discriminação ou preconceito é simplesmente sinônimo de ignorância. Eu não tenho preconceito de nada, eu não faço nenhum tipo de discriminação e não admito que façam perto de mim. Então, para mim, discriminação e preconceito é sinônimo de ignorância da mais baixa qualidade que a gente pode imaginar. Né? Em qualquer uma das nossas empresas é motivo de advertência. Né? Qualquer tipo de preconceito e de qualquer ordem, né? Seja por questões étnicas, sociais, de opção ou orientação sexual. Qualquer preconceito, seja com o que for, ele não é tolerado. A gente não tem tolerância com preconceito. Porque a brincadeira é quando dois se divertem. Ok, já tivemos o caso de ter duas pessoas se divertindo com uma brincadeira de mau gosto. Todavia, a empresa não tolera. Então tem advertência. Ah, mas eu não dei bola. Tudo bem, mas essa não é uma postura adequada. Será que não deu mesmo ou fez de conta que não deu bola? Não, para mim estava tudo bem. Não, mas para a gente, enquanto empresa, não está. Não está. E é isso que a gente tem que fortalecer de postura, exatamente. que é dali da porta para fora. Isso fortalece o trabalho decente. Né? Exatamente. Isso fortalece o trabalho decente. Então nós temos que pensar o seguinte, os ODS, né, Felipe, eles são indissolúveis, né? Eles são integrados, são integrados e interligados. Né? Então, nós falamos aqui sobre um assunto, ele vai para um determinado ODS, daqui a pouco ele volta para outro e assim vai. Tem gente que confunde com TDAH, né? Mas não é. É só pensar em rede. Exatamente, é pensar em rede. Então, nós temos que pensar o seguinte, é lógico que nenhum de nós, né, vai fazer com que a nossa organização, num primeiro momento, cumpra os 17. Eu falo num primeiro momento. Eu ainda tenho a esperança de que qualquer organização ela tem condições de cumprir os 17. Qualquer organização. E assim, quando a gente fala, só retomando aqui a tua conversa anterior, né, parcerias, tu falasse ali em parcerias. Então, eu gosto muito de pensar na meta 17 do objetivo 17, então 17.17, que é exatamente isso. Formar parcerias com entidades públicas, privadas, seja lá com que natureza for. As PPPs, elas são difíceis, né? Mas eu acredito que quando a gente dá o primeiro passo para dizer para o governo municipal, estadual, nacional, nós estamos aqui querendo fazer algo que o seu braço não alcança, eu acho que é até difícil eles entenderem às vezes, né? Porque, por exemplo, nós estamos abrindo as portas da indústria em Forquilinha. Eu acho que tá um pouco difícil de a prefeitura entender ainda, que a gente está abrindo as portas da nossa casa, fazendo uma coisa que a prefeitura não pode fazer para gerar novas 100 vagas de emprego. E você quer saber mais legal, Abel, o que a gente fez agora? Tinha um teto de contratação aqui em Criciúma e eu fiz uma breve leitura de mercado. Primeiro que lugar de mulher é onde ela quiser. Claro. Parece clichê, parece que passou um caminhão com a frase aqui agora, mas eu acredito nisso. Mas até onde nós oportunizamos que a mulher esteja onde ela quer? Eu vejo que a realidade de muitas mulheres hoje é cuidar dos seus filhos durante o dia todo, enquanto o marido trabalha e é o provedor da casa. Tudo bem. Opcional e também meio que obrigatório / cultural. O que a gente fez foi abrir um segundo turno à noite. As mulheres podem trabalhar das 18 às 22 horas. O marido chegou, fica com o filho e ela vai. Moral dessa história toda. Em 2 semanas a gente contratou 20 costureiras já para a noite. E a gente já está ampliando mais 60 vagas que estão em aberto agora, que elas podem... Realmente a gente quer fechar o turno todo, né? Com 100 colaboradoras, mas um turno novo à noite, que essas mulheres estão podendo fazer o que ela quer. E assim, o sorriso dessa mulherada... Ontem começou, Abel. Ontem começou esse turno e o sorriso estava de orelha a orelha. Quando se proporciona... integração, bem-estar, saúde, satisfação, né? Mais uma vez, nós voltamos aqui para o ODS 8, né? Trabalho decente. Então, oportunizar as pessoas, independentemente de qual seja a tipologia dela, digamos assim, né? É algo que fica bom para todo mundo, para a sociedade. Vamos lembrar que quando nós ingressamos no movimento ODS, todos nós, você, eu, qualquer um de nós, né, nós abraçamos o propósito, né, de que é contribuir para uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, com menos diferenças, uma cultura de paz, né, até porque a Agenda 2030 ela se pauta, né,
nesses 5 pilares, né? Que ambiente, planeta, social, pessoas, o econômico, prosperidade. Entretanto, para que esses 3 aconteçam, nós temos que fazer com que haja uma formação de parcerias, que é o outro P, né? Então, as parcerias, PPP é uma delas, né? E isso tudo vai contribuir para uma cultura de paz. Então, esses 5 Ps, né, que suportam a Agenda 2030, né, eles acabam fazendo com que a operacionalização disso aconteça por conta dos 17 ODS. Né? Então... e é uma coisa que a gente vai fazendo e a gente sempre vai buscando o que eu posso fazer mais, né? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? E participar de um movimento como o ODS, assim, eu vou te confessar uma coisa que eu sempre fui um pouco, não avesso, mas afastado de qualquer associativismo, né? Até dos sistemas S, isso e aquilo, ou qualquer coisa que me indicasse que alguém tinha um interesse político ou de status naquele negócio, porque o meu negócio sempre foi arregaçar a manga e fazer. E eu confesso que eu fui à primeira reunião a convite do Felipe, de vocês aqui. Eu pensei, caraca, esses caras são diferentes. E já conhecia o movimento, obviamente, mas quando eu vi vocês de uma forma muito altruísta, de uma forma muito empática, compilado a pilares que não são demagogia, né? Se torna gostoso participar de uma coisa, porque estar em um movimento como a ODS significa que não só que você está preocupado, mas que vai colocar no teu coração outras ferramentas para que você possa estabelecer mais desses pilares na sua vida, não só na empresa. Né? E vai contribuir por meio das suas ações, né? Daquilo que efetivamente vai contribuir para que esses ODS sejam implementados. Né? Então, e assim o Philips, os 2 Filipes aqui, né? Nós não podemos esquecer que todas as últimas terças-feiras do mês, né, nós temos a nossa reunião do Movimento ODS, comitê aqui de Criciúma. Então, sempre, né, estaremos lá juntos para discutir algumas situações, sempre levar assim, o conhecimento que a gente tem da Agenda 2030. Né? E aqui eu gostaria de reforçar o convite para o Fórum Nacional ODS, né, que vai acontecer em Joinville, no mês de agosto, nos dias 15 e 16 de agosto, né, uma sexta e um sábado. Então, todos aqueles que puderem participar, inclusive não só os nossos signatários, né, mas todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do que é o movimento ODS em nível nacional e, claro, aqui para nós em nível estadual e local, né, estão convidados. Inclusive, vocês também estão convidados. Com certeza nós iremos. Eu faço muita questão de usar da minha audiência também, convidar todos os meus seguidores, amigos, pessoas para ir, porque quando eu vejo uma pessoa como você, Abel, aquele pontinho de esperança vivo na humanidade, assim, né? Então, é gostoso a gente estar perto de pessoas como você, porque a gente sabe que tem esperança no mundo ainda, que a parte verde da árvore ainda vibra em alguns corações, assim. Então, vamos sim. Eu comecei a ter interesse, na verdade, assim, fui também bem curioso a minha vida toda. Né? Eu sempre fui metido a querer saber um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E aí lá, né, no finalzinho da década de 90, de 1990, eu comecei a dar uma mergulhada na ONU. A ONU, ela tem 6 idiomas oficiais, né, que é o inglês, o francês, o espanhol, o chinês, o árabe e o russo. Né? Então, são os 6 idiomas oficiais da ONU. Né? E aí eu comecei a olhar, mas tem a ONU Brasil, então tem alguma coisa, né, da ONU Brasil, mas é pouca coisa. Inclusive, normalmente, eles remetem, né, para as publicações da ONU, ONU Global, né, ONU Oficial. Né? E aí eu comecei a olhar e teve um camarada que eu senti uma simpatia enorme por ele, porque tinha alguns discursos dele traduzidos, que era o Kofi Annan, que na época era o secretário-geral da ONU, né, ganês. E o Kofi Annan, uma pessoa inteligente, era uma pessoa inteligentíssima, morreu em 2018, mas era uma pessoa inteligentíssima. E eu comecei a ler assim, algumas coisas que ele escrevia, publicava, que ele propunha para a sociedade. Né? Tanto é que no ano de 2000, né, ele criou o Pacto Global
e enfiou o dedo no olho de um monte de gente lá das maiores empresas do mundo. Ele chamou os camaradas lá aqui, ó, é assim, 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 vocês querem um mundo melhor? Então vocês vão ter que botar, inclusive, dinheiro aqui, porque senão não vai ter um mundo melhor, né? Enfim, essas foram aquelas 50 empresas que começaram a fazer parte do Pacto Global. Hoje, nós temos uma notícia muito boa, né? O Pacto Global do Brasil é o segundo maior do mundo. Olha. É o segundo maior do mundo. Né? Inclusive nós, a Unesco... Para quem tem síndrome de vira-lata, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Então nós, né, inclusive a Unesco, ela é parte integrante do Pacto Global da ONU, né? E é sempre assim, porque é uma seleção bastante rigorosa, né? Inclusive agora nós temos que fazer a prestação de contas por meio de relatório, e o relatório tem 66 perguntas abertas. Então tem bastante coisa para fazer. Mas só voltando aqui, então, aí eu comecei a mergulhar um pouco nisso aí, e aí tinha os ODMs, né? Na época eram os ODMs, que era de 2000 até 2015, quando chegou em 2012, na Rio+20, né, se percebeu que era preciso avançar mais. Né? Então, aí, a partir da Rio+20, né, foi criado o Fórum de Alto Nível, né, o Fórum de Alto Nível, e a partir daí, então, é que surgiu a ideia dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos fazer o nosso intervalo. E já de antemão, o Felipe 1 e Felipe 2, estamos aqui agradecendo o Grupo Catarinense de Rádios, né, que nos proporciona esse espaço, né, para nós falarmos sobre a Agenda 2030, né, por isso que o nome do nosso podcast é Visão 2030, né, e em especial, né, o jornalista Denis Luciano, que com toda cortesia nos convidou para fazer parte desse podcast semanal, né? Então, logo eu assumi a coordenação geral do movimento, ele imediatamente entrou em contato comigo, abrindo esse espaço para nós fazermos isso aí. Então, agradecemos aqui o jornalista Denis Luciano, a Rádio Cidade em Dia, aqui de Criciúma, né? 89.1 FM, e os internautas, né, que nos acompanham aí pelo YouTube, né? Rádio Cidade em Dia, e em especial o Grupo Catarinense de Rádios, que é constituído por todos esses elementos. Então, fazemos um breve intervalo e voltamos em seguida. Voltamos com o nosso podcast Visão 2030, cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, da Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, e agradecendo mais uma vez o jornalista Denis Luciano por nos abrir esse espaço aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Lembrando que esse programa, né, ele vai ao ar pela Rádio 89.1 FM, Rádio Cidade em Dia, nos sábados, né, e nas sextas-feiras ele já é disponibilizado no YouTube. Então, todos estão convidados, né, nós já estamos aí com diversos podcasts gravados e disponibilizados no YouTube. Ô, Felipe, eu gostaria de saber o seguinte, eu vi aqui que, ainda em relação ao trabalho, né, o que significa a implementação da iniciativa Felicidade no Trabalho? O que a programação neurolinguística tem a ver com isso? E se isso aí faz parte da melhoria do trabalho decente, do ODS 8, né? Trabalho decente. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Eu sou master em PNL, particularmente apaixonado pela área de neurociência. Eu falei que eu não estava mais estudando, mas eu estou fazendo uma pós em neurociência. E eu sou muito apaixonado pela aplicação das coisas, né? Porque eu estou cansado, Abel, de a gente ir para evento que a gente ouve um monte de o quê? E você, na tua vida, já deve ter participado de um monte, assim como eu também. Um monte. Mas e os comos, né? Então, a gente aplica muito, sem romantizar. Mas felicidade no trabalho é desde todos esses pilares que a gente vinha conversando. Do respeito, do trabalho digno, de como fazer, da saúde, né, da sua saúde emocional, cuidada por um profissional atento. Essa profissional também está lá desenvolvendo pilares, né, da qualificação profissional, da oportunidade de educar, da oportunidade de capacitar, da oportunidade de promover pessoas também. Então, a felicidade no trabalho, com o respeito, né, que nós tanto falamos aqui,
É uma série de pilares que também tendo os da ODS, mas também assim, a gente entendendo um pouco de comportamento humano, da PNL aplicada à alta performance, né? De como a gente remover determinados gatilhos das pessoas, desenvolver essas pessoas para que também colaborem mais no seu ambiente com os seus colegas. É uma realidade que a gente vê. Um negócio que é incrível que a gente tem feito nas indústrias é o treinamento de produto. Ou seja, nós temos que entregar um produto perfeito que chega em mais de 400 lojas no Brasil. Corrobora com o ODS 8, crescimento econômico. Exatamente. Então, quando a gente chega até as lojas e vê com perfeição um produto que foi feito por nossas mãos, de Criciúma, de Forquilinha, em tantos lugares, é muito lindo de a gente ver aquilo. Só que aquela integração que a gente faz na indústria que faz esse produto ficar perfeito. Ou seja, qualidade hoje é uma obsessão. Mas a qualidade ela não é só do produto. A qualidade é sobre como cada uma daquelas pessoas está sendo tratada naquele ambiente de trabalho. Então a gente começou o treinamento de produto, onde as pessoas apresentam um produto perfeito para toda a equipe. Porque antes era dividido de tal forma. Setor 1, 2, 3 e 4, né? Que chega as etapas da costura até o acabamento, onde sai para a expedição. Hoje, a gente integrou todos esses setores e todo mundo conhece cada uma das etapas em um treinamento único de produto. Isso promove integração. Integração é um pilar fundamental também para a felicidade no trabalho, porque hoje a gente não vê só a costureira, a gente não vê só a líder apresentando o produto perfeito. A menina da limpeza apresentou o produto perfeito. Você sabe o quanto isso é gratificante para a gente? A gente vê que quem está limpando lá, que é um trabalho muito importante, é um trabalho realmente muito digno. Obrigado, Morgana, porque você prepara meu whey todo dia. E é um trabalho lindo que elas fazem todos os dias, de cuidar, né, de zelar pelo ambiente que a gente está. E quando você vê a Morgana, por exemplo, que a gente teve a oportunidade na semana passada de ver apresentando o produto perfeito, isso me dá um indicador de crescimento profissional, me dá um indicador de crescimento pessoal de um ser humano que não tem preço, Abel. Eu acho que essa é a felicidade, né? A gente vê pessoas crescendo. Que isso tem a ver também, não só com isso, mas principalmente com o ODS 3, né? Saúde e bem-estar, né? Então, quando a gente fala nessa felicidade das pessoas, evidentemente que uma pessoa feliz, ela normalmente está menos exposta a problemas de saúde. Então, com certeza, isso contribui bastante. Tem uma coisa que eu chamo de imunidade espiritual, que você adquire ela estando feliz, porque daí não tem urucubaca que te pega, né? Então, a gente tem fortalecido isso à medida do que a gente pode. Perfeito. Então, assim, só para a gente deixar o nosso internauta e o nosso ouvinte bem sintonizado, vocês perceberam quantos ODS nós falamos aqui nesse bate-papo que vai durar em torno de 1 hora, né? Nós falamos ali sobre o plantio das árvores. Então, esse plantio das árvores ele vai contribuir com o ODS 15, né? Vida terrestre, com o ODS 13, né? Ação contra essas mudanças climáticas, né? Falamos ali sobre o ambiente de trabalho, então o ODS 5, né? Igualdade de gênero, o ODS 10, redução das desigualdades. Falamos aqui sobre o reaproveitamento dos retalhos, né? Então, nisso aí nós contribuímos com diversos ODS, né? Então, nós contribuímos aí com vida na água, vida na terra, né? O 14, o 15, o 13, né? Mudanças climáticas. E aí nós, já que isso está sendo dado para alguém, né? O ODS 2, né? O ODS 1, né? Que é acabar com a miséria, né? Essa pobreza, né? Acabar Exatamente. com a pobreza, né? Então, muitas vezes essa pobreza, não que a pobreza seja a causa, mas quem se utiliza da pobreza, né? Então, inclusive tem estudos da ONU que mostram isso aí, que alguns interesseiros em pobreza, né? Eles se interessam pela pobreza alheia, não a sua pobreza. Exatamente. A pobreza alheia, né? Eu me interesso na pobreza alheia desde que eu esteja de Gucci. Exatamente. Então, desde que eu esteja na minha Ferrari, eu me interesso na pobreza alheia. Mas nós devemos ter esse interesse na pobreza alheia para tirá-lo dessa pobreza, né? Para que nós contribuamos para que ele tenha um trabalho decente, né? Que ele se desenvolva economicamente, né? Que ele tenha a sua prosperidade, que ele possa viver em paz nas sociedades que ele participa, porque todos nós participamos de diversas sociedades, inclusive a mais básica de todas, que é a sociedade de família,
né, que é mais elementar de todas as sociedades, né? E de tudo isso também não é o lucro acima de tudo, Não, né, Abel? claro que não. A gente, essa é uma filosofia assim, base pra gente. Não é o lucro acima de tudo. É preciso haver harmonia, né, entre os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, né, que é o econômico, social e o ambiental. É lógico que alguém vai dizer assim, mas como é que tu vai viver sem lucro? Não, mas ninguém está dizendo que vai viver sem lucro. Não, Vão viver sustentavelmente. Sustentavelmente. Então, como é que nós vamos fazer para que, além de nós termos essa contribuição econômica, que é o lucro, é um conceito puramente econômico, né? Como é que nós vamos fazer para que haja uma sociedade mais justa e que também nós tenhamos cuidado com as questões ambientais, né? Lá em 1987, no relatório da Gro Brundtland, né, ela já deixou bem claro, não, ninguém está falando aqui que não é para usar os recursos naturais, é para usar o recurso natural, mas pensar que as gerações futuras também vão querer usar. Então não é simplesmente abrir mão, não, eu não vou usar isso, não vou usar aquilo. Não, pode usar, não tem problema nenhum, né? Tu estás falando ali em plantar árvores. Não, ninguém está falando que é pecado mortal com direito ao inferno arrancar uma árvore. Não, não tem problema. Arranca uma e planta 10. Planta 10. Pronto, não tem problema nenhum. E até falar em plantar, a gente está com um projeto também, Abel, porque nós já abrimos os espaços dentro das empresas e agora a gente vai fazer uma horta que todo mundo vai poder ir lá e pegar seu alface, sua couve, seus Tem rúcula também? Vamos, o que tiver para colocar lá, a gente vai colocar. Então, assim, alimentação saudável. É a minha salada preferida. Então vai ter rúcula agora lá também. Então, a gente vai estar, além de promovendo mais alguma coisa para alimentação saudável e orgânica. Ou seja, sem agrotóxico, sem nada disso aí. Exatamente. Né? Perfeito. Então, mais uma vez, né, nós vamos ter aqui 2 objetivos ODS diretamente relacionados, né? Que é saúde e bem-estar, o 3, né? E a alimentação. Né? Não dá para o pessoal me dar muita corda, porque assim, eu vi um terreno meio grande em uma das indústrias e eu já disse assim, melancia. Aí a gerente já disse, não, alguém segura, porque não dá. E a melancia ocupa muito espaço, né? Esse é o problema. Deixa pelas hortaliças, tá melhor. Deixa pelas hortaliças. Ô, Fernando, mas além desses ODS que nós falamos aqui do 1, do 2, do 3, o 4, o 5, me ajuda aí, o 8, o 10... o 13, o 14, o 15 e o 17. Falamos praticamente todos os ODS aqui, né? Então, praticamente todos. Ou seja, claro que sempre vai ficar algum para trás, lógico que vai. Mas eu gosto sempre de reforçar o seguinte, inclusive no próprio movimento ODS Santa Catarina, né, isso se fala bastante, né? Que ninguém faz desenvolvimento sustentável, ninguém faz sustentabilidade sozinho. Nós sempre precisamos, então, lembrar lá do 17, né, que são as parcerias. Como é que nós vamos fazer parcerias? Com quem que nós vamos fazer parcerias, né, para que nós possamos levar adiante? Fala um pouquinho sobre essas parcerias, principalmente ali quando você falava sobre essas parcerias para capacitação e tal. Fala um pouquinho sobre isso aí, por favor. Nós estamos abrindo as portas da indústria, Bel, para que a gente possa receber as pessoas que buscam por qualificação, pessoas em situação de vulnerabilidade social que queiram uma profissão, homens, mulheres, que vai desde a passadoria até a costura. Então, a gente vai realmente fazer um programa onde a gente educa pessoas para poder contratar. Conseguiu um destaque ali, conseguiu formar, ou já está na formação e está se destacando ali na primeira semana, talvez, a gente já consegue contratar algumas pessoas. A nossa visão com essa questão de educação é realmente a gente dobrar o número de empregos até o final desse ano. Então, a gente quer... agora, hoje... Geração de emprego e renda. Exatamente. Mais uma... Ontem nós chegamos à marca de 200 funcionários, né? Então, com as 20 novas contratações, e até o final do ano, com a graça de Deus, a gente vai ter os 400 funcionários e até o final do ano que vem, com um projeto de a gente chegar a 1.000. Então, mais uma vez aqui, né? Resgatando aqui os ODS, né? Então, contratação de pessoas para trabalhar, né? ODS 8... ODS 2, né? ODS 1, acabar com a pobreza, né? Saúde, bem-estar. Existe uma pesquisa que mostra o seguinte, que grande parte da depressão que existe nas pessoas é por não encontrarem motivação para o seu trabalho. Exato. Né? Uma boa parte não encontra. Não, eu vou fazer porque eu estou trocando
a minha capacidade física ou intelectual, seja lá o que for, por salário. Isso não é trabalho. Isso é apenas emprego, né? Então, nós precisamos entender que o trabalho ele vai além do emprego, né? Então, a pessoa tem que se sentir motivada para o trabalho, né? Ela tem que se sentir útil, ela tem que entender o seguinte, né? Que essa pessoa ela se orgulhe, como você falou anteriormente, daquele produto que ela colocou no mercado. Ela diz, ó, eu fiz aquilo ali. E a gente grava sempre, a gente vai nas lojas, a gente grava, aí outra vai na loja, grava, isso é muito legal. Eu contribuí para isso. E a gente costuma dizer muito assim, Abel, que nós somos ricos do que o dinheiro não compra. Porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, tem uma indústria com 200 colaboradores, trabalha com tecnologia, tem uma plataforma educacional, tem isso, tem aquilo. As pessoas pensam, nossa, milionários, né? Só que a gente tem que investir, reinvestir. E a nossa maior riqueza e o nosso maior capital é o capital humano. A nossa maior riqueza e o nosso maior capital é saber que a gente está promovendo realmente felicidade e sendo agente de transformação positiva na vida das pessoas. Porque a gente fala muito de ser agente de transformação, mas muitas vezes a gente é agente de transformação negativa. Então, tem bastante. E tem bastante. Então, assim, qual é o impacto? Porque às vezes você está em um lugar que você sofre assédio no trabalho, que tem grosseria. Então, o que a gente preconiza hoje é esse respeito acima de tudo, esse pertencimento acima de tudo. Incentivar boas práticas, como a leitura, a qualificação, a prática de atividades físicas, o colaborativismo, o cooperativismo, entre as pessoas. E interessante sempre lembrar, né? O que é cooperar, o que é colaborar, né? Então, eu gosto sempre de quebrar as palavras para que a gente entenda, né? Colaborar. Então, é juntos. Labor, trabalho. E o ar é no sentido de agir, ou seja, é a ação de trabalhar junto, colaborar. Porque muitas vezes pensa em colaborar, só receber, né? As benesses. Mas e a tua parte, como é que fica, né? Então, não adianta fazer a parceria omelete ovos com bacon, né? A galinha entra com a parte dela, põe o ovo, sai cacarejando, e o porco tem que morrer, né? Então, não dá para ser assim, né? É preciso que as partes envolvidas efetivamente entendam o que significa colaborar, né? Cooperar, colaborar, operar junto, trabalhar juntos, né? Para que nós consigamos ter um mundo melhor, né? Um mundo onde as pessoas trabalhem nas empresas, nas indústrias, nas instituições, motivadas, elas se sintam bem fazendo aquilo ali, né? Elas sintam orgulho de chegar lá na loja, como você falou, né? Chegar lá na loja, ó, eu contribuí para esse produto aqui, ó, eu faço parte dessa cadeia produtiva, né? Ou se foi alguém que embalou, eu embalei esse produto aqui, né? Então, tudo isso é muito importante. E aquela pessoa que está limpando, que apresentou o produto, ela saber que ela também tem a mão dela ali, porque se não tivesse limpo aquele ela faz parte do produto que é perfeito. Então, quando você chega lá no final, no último setor, se não tivesse tudo limpo, não tinha chegado perfeito. Numa oportunidade, eu até brinquei com uma pessoa, eu quero falar com o fulano de tal, mas ele está sempre com a agenda ocupada. Ele era um executivo. E ele disse, olha, sabe quem é ele é o mais importante da empresa? Tu sabe quem é o segundo mais importante? É o vice-presidente. Não é não. O segundo mais importante é o motorista dele. O segundo mais importante é o motorista dele, que é o que leva ele para cá, para lá, e ele vai trocando confidências com esse motorista. Ele vai, né, muitas vezes falando com o motorista e até trocando algumas confidências com o motorista. Então, fala com o motorista que é capaz de ele abrir um espaço na agenda para ti, né? Então, é isso aí. Estamos aqui falando com o Felipe, né? O outro Felipe que está aqui nos acompanhando. Estamos sempre de portas abertas lá no Movimento ODS, Comitê Criciúma. Então, nós, todas as terças-feiras, às 14 horas, normalmente das 14 às 16, às vezes a gente passa um pouquinho desse horário, né? Como bom brasileiro, a gente acaba passando um pouquinho desse horário, mas sempre estaremos lá, né? Normalmente as nossas reuniões acontecem na SIC, a quem nós aqui já agradecemos mais uma vez, né, pela colaboração, né, no sentido de abrir as portas para nós, abrir o espaço para nós, né? Um grande abraço para a Julita, aí, que tem sido uma parceiraça nossa, a Deise, né, outra parceira enorme da gente, e sem dúvida nenhuma, né, nós estamos querendo aqui, construindo, né, Felipe, um mundo melhor, estamos dando a nossa contribuição. Muitas vezes pensam assim, mas
quem é o Abel, quem é o Felipe, quem é a tua instituição, quem é o teu município. Não, sim, nós somos parte importante, sim, nós fazemos parte dessa cadeia. Eu vou sempre bater na mesma tecla. Mas isso aí é coisa da ONU. E eu repito sempre, pessoal, o Brasil é signatário da ONU. Nós somos brasileiros, portanto, nós somos ONU. É simples, o raciocínio é fácil. E eu acho que está chegando a hora também, né, Abel, que a gente sai do patamar de sermos ursinhos carinhosos, que a gente vê um mundo colorido, um mundo melhor, um mundo não sei o quê, como utopia, porque todo mundo via assim, né? Eu acho que a sustentabilidade há pouquíssimo tempo atrás, e quem sabe alguns até hoje. Então, hoje não tenha dúvida. Hoje a gente já sai, a gente já sai do patamar ursinhos carinhosos e vai para o mestre Yoda, assim, né? Porque de 0 a 100 em 3 segundos. Porque talvez a gente já não está mais deixando um mundo melhor, né? Talvez hoje a gente só vai deixar um mundo menos pior. Porque já está acabando tudo. E não tem planeta B, né? Não tem planeta B. É usar esse da melhor maneira possível. Lembrar que nós podemos e devemos usar os recursos, mas não podemos esquecer que nós temos nossos filhos, nossos netos e assim por diante. E nós mesmos. E nós mesmos. E tem outras gerações que vêm aí depois de nós. Então, vamos tratar de cuidar bem desse mundo, tratar as feridas que ele tem, que não são poucas, muitas feridas, e nós temos que ajudar a tratar essas feridas que são econômicas, sociais, ambientais, culturais também, principalmente. Eu vejo que quando você fala em feridas, assim, eu passo para uma análise fotográfica do planeta Terra, eu vejo que a grande ferida do planeta está em nós, humanidade, né? Nós somos a ferida do planeta Terra. Então, curando... Quem está causando esse monte de ferida somos nós, exatamente. Né? Então, eu vejo que a cura dessas feridas que nós somos nós, é aqui. É educação em cima de educação, e são movimentos como esse. Claro, e assim, né, o Felipe, esse movimento, ele é um movimento aberto, como eu disse, né, plural. Então, a pluralidade, ela abrange tudo que nós imaginarmos, né? E sempre estamos aí convidando as pessoas, né, seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas, para abraçar essa causa. Não adianta nós querermos uma sociedade melhor se nós não fizermos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Por menor que seja a nossa parte, nós temos que fazer, nós temos obrigação de fazer a nossa parte. Então, mas ODS é muita coisa. Não, aqui só nessa uma horinha que nós conversamos, passamos por mais de 10 ODS. Por mais de 10. E se a gente vai cumprindo todas. Mais alguma coisa. Porque aqui, um que nós deixamos de fora foi o 16, né? Que são as instituições eficazes, mas sem dúvida nenhuma, uma parceria público-privada, ela vai exigir instituições eficazes, ou seja, também vai estar contemplado. Então é isso que nós gostaríamos de deixar aqui para os nossos internautas, né, que têm oportunidade de assistir aqui no canal da Rádio Cidade em Dia, né, e dos ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.fm, né, que podem também e devem contribuir para esse mundo melhor. Eu gostaria de deixar, então, uma mensagem final aqui, o Felipe, e eu gostaria que o outro Felipe também deixasse uma mensagem final aqui. Que ele só foi citado o podcast inteiro e não apareceu, né? E não apareceu, As pessoas já devem estar mais curiosas para saber quem é o outro Felipe do que o do próprio podcast. A minha mensagem final, Abel, é SOS, né? A gente não tem mais tempo. Então, se você tem alguma coisa no seu coração e alguma centelha que você possa incendiar para ajudar o nosso planeta, por favor, faça. Isso não é mais um papo de ursinhos carinhosos, como eu falei. Isso é um papo de necessidade aqui, agora. Porque a gente já está perdendo os recursos e eu acredito muito que você vai se sentir recompensado. Porque eu sei que muita gente, assim como você falou que a causa da depressão é não se sentir realizado no ambiente de trabalho, eu tenho certeza que a tua realização pode estar muito atrelada a um propósito que você passa a adquirir através da ODS, que pode ser cuidando do meio ambiente, do planeta Terra, da sua empresa, do seu negócio ou da sua própria vida em prol do mundo, né? Perfeito. Felipe, dá uma palavrinha para nós, por favor. Boa tarde, sou o Felipe também. Nas empresas, a gente sabe que não é porque tu tenha que ter 1.000 funcionários ou tenha que ser a maior prefeitura da cidade ou o maior governo estadual do Brasil, mas a gente faz o que a gente pode, a gente faz com os recursos que estão à nossa disposição. A gente já participa do movimento ODS já há mais de 3 anos. Primeiro ano foi 4 estrelas, segundo ano foi 5 e esse último ano a gente recebeu as 6 estrelas. Então a gente vem contribuindo com o movimento, participa
com certeza dele, muito mais também dentro da empresa e dentro com os nossos colaboradores também fazendo a incentivação, porque não basta a gente participar como empresa, mas os colaboradores também precisam saber o que é o movimento ODS. Então essa parte também é bem forte dentro da indústria e cada colaborador também incentiva com algum objetivo, com alguma sugestão, para que sim, a gente chegue na Agenda 2030 cada vez com um mundo melhor. Ok, muito obrigado, Felipe, outro Felipe, e queremos aqui agradecer o Grupo Catarinense de Rádios, né? Em especial a Rádio Cidade em Dia, e nós estamos aí no ar, né? Estaremos no ar nas sextas-feiras no YouTube, né? Na plataforma YouTube, Rádio Cidade em Dia, e também nos sábados na Rádio Cidade em Dia FM aqui de Criciúma. Muito obrigado, em especial, ao Grupo Catarinense de Rádios e ao jornalista Denis Luciano, que tão carinhosamente nos fez esse convite para fazermos esse programa, esse podcast todas as semanas. Muito obrigado, Felipe, e muito obrigado ao Grupo Catarinense de Rádios.